Integral por coordenadas cilíndricas é uma técnica de integração onde a gente utiliza essa mudança de variável de cartesianas para coordenadas cilíndricas, onde a gente vai mudar a variável x, y, z para novas variáveis r, θ e z. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa técnica, vai entender o porquê dessa técnica, vai calcular o jacobiano dessa mudança de variável e vai resolver uma integral usando coordenadas cilíndricas. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Coordenadas cilíndricas é uma extensão natural de coordenadas polares. Porém, lá em coordenadas polares, a gente olhava em duas dimensões. Aqui a gente tem uma terceira dimensão, que é essa altura z. A ideia é utilizar tudo que a gente já sabe lá para coordenadas polares, agora para coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai estar falando de um espaço tridimensional e a gente vai pegar um ponto em coordenadas cartesianas e vai marcar nesse espaço tridimensional. Então, eu marquei esse ponto x, y, z. Se a gente projeta esse ponto lá no plano x, y, a gente vai ter esse outro ponto, que seria o ponto xy e a altura 0. E aí, a gente pode projetar esse ponto sobre os eixos x e y dessa forma aqui. E para a gente marcar a altura z ali no eixo z, a gente vai precisar primeiro traçar essa reta que liga esse ponto ali no plano XY e deslocar essa reta até a altura z. Então, a gente vai ter ali o nosso ponto projetado sobre os eixos x, y e z. Se a gente pensa agora lá em coordenadas polares e a gente olha só para o plano XY, a distância que está aqui da origem até esse ponto a gente chamava de R. E o ângulo que essa reta fazia com o eixo X a gente chamava de θ. Aqui em coordenadas cilíndricas a gente vai fazer essa mesma escolha. Essa reta aqui, essa distância da origem até esse ponto projetado no plano XY é o R, e esse ângulo que essa reta faz com o eixo X é o θ. E o Z a gente vai manter, a gente vai trocar só o X e o Y por R θ, como a gente fazia em coordenadas polares, e vai manter o Z da mesma forma que a gente encontra aqui em coordenadas cartesianas, a gente vai manter ele para coordenadas cilíndricas. Então, as coordenadas cilíndricas, a gente vai ter R, θ e Z. Só que a diferença entre coordenadas polares para cartesiana, como eu já falei, é que coordenadas polares a gente só olha no plano. E coordenadas cilíndricas a gente vai olhar para essa altura. Mas a ideia de ver como é que funciona o ângulo, quem vai ser o R, vai ser da mesma forma. A gente está preocupado em saber como é que esse ângulo está variando ali sobre a origem. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui essa animação, a gente vai ver que vai fazer uma circunferência. Então, a gente pode pegar uma parte dessa circunferência que está ali no plano XY, pegar um quarto dela ou metade, mas a gente também tem que analisar o que acontece com essa altura Z. Mas a mudança de coordenadas cartesianas para cilíndricas vai ser muito similar ao que a gente fazia para coordenadas polares. X igual a R cosseno θ, o Y igual a R seno θ. A única diferença é esse Z que vai se manter como Z. E aí a gente precisava mais algumas informações para fazer essa integral, né? Para fazer a mudança de coordenadas cartesianas para polares. Aqui a gente também precisa. Uma dessas coisas era o jacobiano, que era aquele dx dy que a gente trocava por r dr dθ. Aqui a única diferença é que a gente vai ter esse dz acrescentando aqui. Mas o dx dy é r dr dθ, então acrescentar o dz vai manter essa propriedade ali do jacobiano como estava lá em coordenadas polares. A gente também vai utilizar a mesma informação, que r quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado, e isso pela condição de ser uma circunferência, que a gente vai estar trabalhando com partes de circunferência, então a gente também pode trazer essa informação aqui para coordenadas cilíndricas. E agora a gente vai utilizar essas coordenadas cilíndricas para fazer um cálculo de uma integral. Aqui eu trouxe uma integral tripla de 2x mais z dx dy dz, onde a região de integração é esse cilindro de raio da base ali 2 e altura 3. Esse cilindro não precisa ser o todo, pode ser só uma parte, ele pode não necessariamente ser um cilindro, mas a base, quando a gente projeta ali no plano XY, tem que virar uma circunferência para a gente poder aplicar coordenadas cilíndricas. E no caso de um cilindro, é exatamente o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. Nos outros casos, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais detalhada.
Mas no caso que a gente tem uma região de integração que é um cilindro, então a integral vai sair de forma bem mais prática. Para aplicar coordenadas cilíndricas, eu preciso trazer umas limitações dessa região para coordenadas cilíndricas. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar é que o nosso z, a altura desse cilindro, ele está variando da base do plano XY até uma altura 3. Ou seja, o z está indo de 0 até essa altura 3. E a gente pode perceber que a base desse cilindro é um círculo. Então eu coloquei que x² mais y², que é uma forma de a gente escrever uma circunferência ou um círculo, ele está entre 0 e 4, porque aí a gente tem a limitação do 0, que é o centro desse nosso círculo, até a bordinha. E com isso, então, a gente pode tirar mais algumas informações. Que o R está variando de 0 a 2, porque o raio desse círculo é de 0 até 2, então ele está variando de 0 a 2. E o θ, como a gente está falando de uma circunferência completa, ele vai de 0 a 2π. E é claro que a gente vai usar a informação de que x é r cosseno de θ e y é r seno de θ. O z vai se manter como z. Então, usando todas essas informações, a gente vai substituir aqui na nossa integral. Então, a gente vai colocar os limites de integração nessas três integrais. Como os três limites de integração são constantes, a gente não precisa se preocupar muito com a ordem, porque tudo é constante, não tem um que depende do outro. Esse x aqui a gente vai precisar trocar por r cosseno de θ, e é claro que a gente vai ter que acrescentar aqui o nosso jacobiano no dx, dy, dz. Então, a nossa integral vai ser da seguinte forma. Esse x aqui eu troquei por r cosseno de θ. Então, era 2x, eu troquei o x por r cosseno de θ. Mais z vezes o jacobiano dr dθ dz. Então, eu acrescentei esse r e como aqui tinha uma soma nessa função, eu coloquei o parênteses para a gente não perder nenhuma informação. Esse r vai multiplicar esses dois termos, então é importante colocar entre parênteses. O r ele estava variando de 0 a 2. O θ, como era a circunferência completa, ele variava de 0 a 2π. E o z, ele está variando de 0 a 3. E antes de a gente sair integrando, a gente vai ajustar isso aqui um pouquinho. Vou multiplicar esse r aqui por esses dois termos, então vai ficar 2 vezes r cosseno de θ vezes o r, então 2r² cosseno de θ, e r vezes z, que é esse rz. E agora sim eu vou poder integrar. Se nesse processo aqui você perceber que é mais fácil integrar primeiro em relação a θ ou primeiro em relação a z, você pode também mudar a ordem de integração. Mas nesse caso não, a dificuldade vai ser a mesma. Então a gente vai pegar essa integral aqui e vai resolver a integral em relação a r. O 2 e o cosseno de θ, eles se comportam como constante quando a gente faz uma integração em relação a r. Então a integral de r² vai ser r ao cubo sobre 3 e mantive-se 2 cosseno de θ. A integral de rz, a gente vai manter o z como constante e a integral de r² sobre 2, avaliado aqui de 0 a 2, que são os dois limites de integração. Se eu substituir o r por 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, eu não preciso substituir ali, não preciso me preocupar com o 0, porque os termos vão zerar. Eu só vou me preocupar com o 2. Então, eu vou substituir o r por 2, ficou 2 ao cubo, vezes o 2, vezes o cosseno de θ dividido por 3. O r aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes z dividido por 2, e eu posso simplificar. 2 ao cubo é 8, vezes 2 vai dar 16, dividido por 3, cosseno de θ. E aqui 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, que é 2 vezes z. E agora a gente vai fazer a integral em relação a θ. Esse termo aqui, 2z, não tem θ, então a integral de constante é constante vezes θ, e a integral do cosseno de θ é seno de θ. Observem que eu mantive a constante 16 sobre 3, e aqui eu também mantive, só acrescentei o θ, multiplicando ali essa constante, avaliado de 0 a 2π. E eu até trouxe aqui para um slide novo para a gente substituir e ver que vai acontecer um monte de simplificações. Se a gente substituir o θ por 2π e o θ por 0, o que vai acontecer? Eu troquei aqui o θ por 2π e depois menos a função aplicada aqui no limite inferior e a mesma coisa aqui com 2z vezes 2π menos 2z vezes 0. Esse 2z vezes 0, ok, vai sumir. O seno de 0
é zero e o seno de 2π também é zero. Então vai sumir todos esses termos, vai ficar apenas 2z vezes 2π, que é a mesma coisa que 4πz dz. A integral de 4π vezes z dz vai ser 4πz² sobre 2. E antes de a gente substituir nos limites de integração, a gente pode simplificar aquele 4 por 2 e vai ficar 2πz², avaliado de 0 até 3. No zero, se a gente substituir o z por zero, vai zerar. Então, a gente só vai olhar aqui para o z igual a 3. Daí, 3 ao quadrado é 9 vezes 2 vai dar o 18π. E assim a gente finaliza esse vídeo falando sobre coordenadas cilíndricas. A gente percebe que tudo que a gente fez para coordenadas polares pode ser estendido aqui para coordenadas cilíndricas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.